Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós, amém? Estamos, graças a Deus, reunidos mais uma noite aqui na casa do Senhor. Já é o nosso terceiro tema, nos restam apenas mais 5 para concluirmos essa nossa semana, que basicamente está ainda começando. Hoje nós vamos finalizar a primeira parte da nossa semana de oração, tratando um pouco ainda sobre essa relação da identidade com, especialmente hoje, a cultura contemporânea. Como eu já havia anunciado, o tema de hoje será princípios e cultura. Então a gente vai ampliar um pouco mais o assunto, tentando compreender como relacionar essas duas coisas e até que ponto eu posso ou não posso ser afetado pela cultura do meu país, da minha sociedade e etc. A partir de amanhã, nós vamos mudar um pouco já, não assim a finalidade da semana, mas nós vamos entrar em uma outra área da identidade cristã. Nós começamos falando sobre a identidade na nossa vida particular e a partir de amanhã nós vamos começar a tratar sobre o tema da identidade, especialmente na área da família. Esse era o nosso tema de amanhã. Portanto, eu quero assim de antemão convidá-los a fazerem um esforço ainda maior do que o que fizeram hoje. E se eu pudesse dizer ainda, se houvesse um dia para você faltar, esse dia seria hoje. O dia de amanhã não dá. Portanto, façam um esforço especial. A gente brinca, mas realmente o tema é muito sério. De todas as áreas da identidade cristã, aquela instituição que eu acredito ser a mais atacada pelo diabo é a família. E por essa razão eu faço assim um apelo muito especial para você fazer esse esforço e vir às 8h30 amanhã para estudarmos o tema Salve Sua Família. Hoje tive o privilégio de passar junto com a minha esposa, aí uma parte da manhã e da tarde, com a Graça, a Miriam, e a mãe da Miriam também, que eu sou meio ruim para gravar assim nomes, mas ela também esteve conosco. Fomos conhecer a famosa feira aqui de Espinho e tive que segurar um pouco do meu bolso, porque a tentação para gastar é grande. Mas comprei um sapato, famoso sapato daqui, produzido por vocês portugueses, e vou utilizá-lo muito nas minhas trajetórias aí pelo meu país, e se Deus permitir, fora dele também. Então é isso. Nós vamos dar início à mensagem dessa noite, estudando o nosso assunto, e eu quero convidar vocês, assim como de costume, antes de abrirmos a palavra do Senhor, vamos ficar de pé e vamos, mais uma vez, falarmos com o nosso Deus. Querido Pai e Deus bondoso, nós te louvamos porque mais um dia chegou ao fim, agradecemos ao Senhor porque nesse dia o Senhor nos abrigou, o Senhor nos alimentou, o Senhor nos deu saúde para trabalhar, o Senhor nos vestiu. Tudo isso, Pai, parece ser coisas assim que acontecem quase que com naturalidade da nossa vida, mas às vezes nós nos esquecemos que na realidade todas essas coisas são dádivas e bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um de nós. E nós agradecemos, e agradecemos de forma muito especial por terminar esse dia aqui na Tua santa casa de oração. Nós estamos aqui com um propósito, Pai. E o nosso propósito é, mais uma vez, abrirmos o Teu livro santo, a Tua palavra, e deixarmos que o Senhor, através dela, fale conosco, suprindo as nossas necessidades físicas, mentais e espirituais. E eu reconheço, Pai, mais uma vez diante da igreja e diante do céu, que como um pecador, eu não tenho a capacidade de discorrer sobre os assuntos desse livro, de tal forma que a tua igreja saia daqui alimentada. Sou um miserável, que careço, assim como a tua igreja, da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia. E aqui eu me coloco diante da congregação, apenas como um instrumento nas mãos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu me submeto à direção dEle,
pedindo que mais uma noite Ele me use, Pai, para a glória do Teu nome e para a edificação espiritual da igreja. Que a igreja adventista do sétimo dia de Espinho e a igreja do céu seja uma única igreja em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha e a nossa oração, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, Pai. Crianças selvagens ou meninos lobo. Essas são algumas histórias de bebês que foram abandonados em florestas ao redor do mundo ou em lugares isolados. E durante o tempo em que esses bebês permaneceram em estados de abandono, não tiveram nenhum tipo de contato com os seres humanos. Em realidade, quando essas crianças foram já aí encontradas, já estavam em idades assim bastante avançadas, com cerca de 5, 6, 7 ou até 8 anos de idade. E o que os estudiosos perceberam ao encontrarem essas crianças, que durante o tempo de abandono foram criadas por lobos ou animais aí das florestas, é que essas crianças contraíram ou absorveram o comportamento de animais. Essas histórias são tão verdadeiras que inspiraram um famoso desenho antigo da Walt Disney. Obviamente eu não recomendo que assistam, apenas conto como curiosidade, mas o desenho do Mowgli, o Menino Lobo. E o caso mais conhecido no meio histórico e antropológico é o caso de duas irmãs chamadas Amala e Kamala, que foram encontradas na Índia no ano de 1920. Quando essas irmãs foram achadas, os estudiosos perceberam que elas se alimentavam apenas de carne crua ou podre. E, além disso, elas não falavam absolutamente nada. Apenas emitiam ruídos como os animais e, da mesma forma, para caminharem, elas não utilizavam os 2 membros inferiores. Andavam sobre os 4 membros como um animal comum. Não falavam, obviamente, absolutamente nada, como eu acabei de comentar. E, além disso, para fazerem trajetos um pouquinho mais curtos, elas utilizavam os cotovelos. E quando queriam pedir alguma coisa, apenas emitiam ruídos. E não apresentavam nenhum tipo de afetividade como um ser humano comum. Na realidade, a Amala, que se eu não me engano era a irmã mais velha, chorou apenas uma única vez quando a sua irmãzinha mais nova, a Kamala, faleceu. E claro que não duraram muito tempo. Quando elas foram encontradas, foram recolhidas e levadas para um local específico. Tentaram ali educá-las ou reeducá-las para um ambiente civilizacional, mas não foi possível por conta das condições de insalubridade que elas viveram durante os primeiros anos de vida, acabaram falecendo muito cedo. Tem pessoas que pensam que essas histórias são uma ficção, mas aí nós encontramos algumas fotos que são inclusive dessas duas irmãs, a Amala e a Kamala. Aí está a forma como elas dormiam, como os animais, assim, amontoados uns sobre os outros, e aí a forma como se alimentavam e também como emitiam ruídos para se comunicarem. Bom, essa história é apenas uma curiosidade para introduzir a mensagem dessa noite, cujo objetivo é levar-nos ao entendimento de que nós, seres humanos, somos profundamente afetados e influenciados pelo meio que vivemos. É claro que eu poderia concordar, se você está pensando no seguinte, que o grau de influência varia dependendo de uma série de fatores. Um deles, por exemplo, é a idade. Crianças, jovens, adolescentes são muito mais influenciados do que adultos. E idosos, como o próprio Senhor Jesus diz na sua palavra, que é mais fácil você dobrar o lenho verde do que o lenho seco. Mas é um fato indiscutível e hoje comprovado, inclusive cientificamente, que todos os seres humanos são profundamente, e dependendo dos casos, eu diria, perigosamente influenciados pelo meio que vivem. Para quem daqui é da área da psicologia,
Existe uma área de estudos psicológicos que é o condicionamento clássico ou ainda o behaviorismo, que lida exatamente com esse fator. Eles entendem que os seres humanos respondem a estímulos externos. E marqueteiros e publicitários levam isso tão a sério que eles definem o consumo como a capacidade de fazer as pessoas comprarem o que elas não precisam com o dinheiro que não têm para se mostrar a pessoas que elas não conhecem aquilo que elas não são. Isso é o consumo. E para levar você a esse objetivo, eles vão criar estímulos, necessidades através do mercado publicitário. Ou seja, nós somos o produto da influência que recebemos através das circunstâncias da nossa vida. Aqueles, por exemplo, que se acreditam pessoas assim de personalidade forte, né? Sempre tem aquelas pessoas que dizem, não, mas eu sou uma pessoa de caráter, de personalidade, eu não me deixo influenciar. Na realidade, a formação da sua personalidade nada mais é do que a influência das 3 ou 4 pessoas com quem você teve mais contato ao longo da sua vida. Um filósofo do século XVII, que é o John Locke, desenvolveu uma teoria chamada de tábula rasa, onde ele chegou à conclusão de que os seres humanos são como uma página ou uma pedra em branco, e que nós somos afetados direta ou indiretamente por tudo aquilo com o que entramos em contato ao longo da nossa vida, através dos 5 sentidos, ok? Entendendo isso e a importância dessa questão, e entrando na área que nos interessa, que é a área espiritual, o nosso Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 9, ele faz uma advertência muito importante para o seu povo. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, o texto diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Vamos entender então a passagem. Primeiro, o texto se aplicava para um grupo de ex-escravos. Deus estava se dirigindo a cerca de 2 milhões de escravos. E você sabe que escravo não tem liberdade de escolha. Escravos são criados privados daquela que é a maior virtude de um ser humano, que inclusive nos difere dos animais, que é o que nós chamamos de individualidade. Um escravo não tem individualidade. Um escravo ele não é criado aprendendo a fazer um uso correto e temperante do seu livre arbítrio. E, portanto, Deus chama 2 milhões de escravos para saírem da terra do Egito. E agora ele está conduzindo esses 2 milhões de escravos para a terra de Canaã. E na terra de Canaã haviam povos cujos costumes deles eram absurdamente diferentes dos princípios que Deus havia ensinado para o seu povo. O texto aqui, por exemplo, fala de abominações. E eu poderia muito bem substituir a palavra abominações desse texto por cultura. É como se Deus estivesse dizendo assim para o seu povo, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a cultura daqueles povos de Canaã. A pergunta é a seguinte: o que são as abominações que eles praticavam? Se você pega uma concordância bíblica e você vai até a palavra abominação, você vai descobrir que, aos olhos de Deus, a abominação, por exemplo, é uma pessoa fazer uso de vinho ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Outra abominação que a Bíblia também considera como algo abominável é nós comermos animais imundos. Outro pecado abominável para Deus é a prática da homossexualidade. Eu volto a repetir, a prática da homossexualidade. O adultério também é algo abominável para Deus. E, finalmente, poderia citar muitos outros pecados aqui, a fornicação, que hoje já é uma palavra um pouquinho assim obsoleta para o nosso idioma, mas que nada mais é do que o sexo antes do casamento. A Bíblia considera alguns pecados como odiosos para Deus e outros pecados como abomináveis. E os pecados que Deus mais tem repugnância são aqueles que Ele chama de abominação.
Portanto, quando Deus diz cuidado com os cananeus, porque eles têm uma série de práticas que aos meus olhos são abomináveis, ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês agora, 2 milhões de ex-escravos, vão entrar em Canaã e vocês terão um choque cultural com os princípios que durante 40 anos eu estou ensinando para vocês. Tenham muito cuidado, porque lá para aquele povo, a prática da homossexualidade é normal. O adultério é algo que inclusive faz parte do culto cananeu. Eu não sei se você sabia, mas os registros históricos nos levam a concluir que os cananeus adoravam a Baal da seguinte maneira: eles acreditavam que a chuva era o sêmen do Deus Sol. Tanto que quando Elias ora pedindo para Deus fazer com que ficasse sem chover durante 3 anos e meio, é porque o povo de Deus estava cultuando a Baal de tal maneira que eles pensavam que a chuva era o sêmen de Baal derramado sobre o planeta Terra. E para fazerem, na visão deles, com que Baal derramasse o seu sêmen sobre o solo terrestre, os cananeus acreditavam que quanto mais sexo praticassem, mais era instigado o deus Baal. Portanto, o que eles faziam? Eles iam, você já deve ter lido na Bíblia, para lugares que a Bíblia chama de lugares altos. Já viu esses lugares na Bíblia? Já leu? Já ouviu falar dos postes ídolos? Ok? Sabe o que eram os postes ídolos? Era símbolo do órgão fálico masculino, ou seja, da genitália masculina. Então eles iam para esses lugares altos para praticarem o culto das prostituições. E ali eles era um culto, bom, enfim, o próprio nome já sugere o que acontecia ali. Havia troca de casais, homem com homem, mulher com mulher, e 2, 3, 4, 5 pessoas, porque eles entendiam que isso motivava Baal a derramar o sêmen sobre o solo terrestre. Portanto, Deus chega para o povo e diz: olha, tenha cuidado. O que para esse povo é cultural, é algo totalmente normal, para mim, para vocês, como eu vos tenho ensinado, é algo abominável. E assim foi. O povo de Deus, então, agora chega no Vale de Sitim. E o Vale de Sitim era um vale muito fértil que separava o povo de Deus da primeira cidade que eles entrariam quando pisassem no solo de Canaã. A única coisa que separava o povo de Deus do Vale de Sitim e de Canaã era o Rio Jordão. E então agora eles acampam sobre o Vale de Sitim. Eles armam as suas tendas e estão ali tranquilamente esperando com que Moisés prepare todas as estratégias para que eles entrem em Canaã. Lembra qual era a primeira cidade de Canaã que o povo de Deus conseguiu conquistar? Jericó, exatamente. Então presta atenção, depois de caminhar 40 anos no deserto, o único obstáculo agora entre o cumprimento final da promessa de Deus para aquele povo era um rio. E para um Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, era algo muito simples. Então agora o objetivo deles era vigiarem. Mas será que eles vigiaram? Bom, vamos então recorrer àquela que eu chamo de microscópio de Deus, Ellen White, que vai nos ampliar o que aconteceu ali no Vale de Sitim. Ela diz assim, Patriarcas e Profetas, capítulo 41, se você não tiver ainda assim uma leitura escolhida para esta noite e amanhã de manhã, fica a sugestão, leia esse capítulo inteiro em meditação e oração. Diz assim o texto: mas por entre aquele atrativo ambiente, encontraram um mal mais cruel do que poderosos exércitos de homens armados e animais ferozes do deserto. Aquele território, tão rico em vantagens naturais, tinha sido contaminado por seus habitantes. No culto público de Baal, a principal divindade, levavam-se constantemente a efeito as cenas mais degradantes e iníquas. De todos os lados havia lugares que eram notados pela idolatria e licenciosidade, oferecendo seus próprios nomes à sugestão da vileza e corrupção do povo. E ela conclui dizendo: tal ambiente exercia uma influência corruptora sobre os israelitas. Suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Sua vida de comodidade e inação
produzia os seus efeitos desmoralizadores. E ali está a grande estratégia de Satanás. E quase como? Inconscientemente, sem perceber, sem se dar conta, com muita sutileza, estavam a afastar-se de Deus e chegando a uma condição em que seriam fáceis presas da tentação. Ou seja, o diabo agora começou a usar as circunstâncias do ambiente, a cultura de Canaã, para impedir com que o povo de Deus entrasse na terra prometida. Tolo é aquele que pensa que o diabo, quando vê que o povo está a poucos passos de entrar em Canaã, que ele ficaria tranquilo. Não, o diabo nunca desiste enquanto ele ainda tem oportunidade de tirar você agora, não da Canaã terrestre, mas da Canaã celestial. E esse é o meu objetivo com o estudo aqui dessa noite. Portanto, o diabo vê que o povo estava pertinho de entrar em Canaã, e a última estratégia dele foi uma guerra cultural, ou seja, eu vou usar a cultura dos cananeus para corromper, prostituir e levar o povo de Deus à apostasia. Traduzindo aqui o que nós vimos, é como se o povo de Deus estivesse cercado de outdoors, de novela, de filmes, de música e de uma série de coisas e valores que para os cananeus era comum, que o povo de Deus pouco a pouco foi se inserindo tão sutilmente naquela cultura, que o que antigamente eles viam como abominável, agora era tolerável. Bom, qual foi o problema disso? No livro de Números, capítulo 25, abra lá a sua Bíblia, vejamos o que aconteceu. Números, capítulo 25, versos 1 até o 3. Números, capítulo 25, versos 1 ao 3, vejamos o resultado do povo de Deus ceder à cultura de Canaã. Habitando Israel em Sitim, começou o povo de Deus a fazer o quê? Eu não ouvi, a fazer o quê? Prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A coisa chegou em um grau assim tão catastrófico, e o povo estava tão contaminado pela cultura de Canaã, que eles já estavam assim num nível de audácia tão grande, enquanto os juízos de Deus caíam sobre o acampamento do povo de Deus, houve um homem, que a Bíblia cita, por exemplo, que pegou uma mulher, levou-a para dentro da sua tenda, diante do santuário de Deus, e começou, entendo eu, a se relacionar com aquela mulher. Até que então o homem de Deus, cheio de zelo do Espírito Santo, entendendo que os princípios são mais importantes do que a cultura, pega uma lança, vai até a tenda onde esse casal estava praticando essa relação promíscua e enterra a lança nesse casal. E a praga cessa imediatamente. Bom, portanto nós vemos aqui que o diabo tem uma estratégia muito sutil de usar a cultura de Canaã para seduzir o povo de Deus e fazê-lo se desviar dos princípios naquela época judaicos. Como ele fez isso? Primeiro, ele usou um homem de Deus, um homem que num primeiro momento se dizia, não, eu sirvo a Jesus, eu tenho um objetivo que é me misturar com o povo para ganhar o povo. Vocês se lembram qual era o nome desse homem? Balaão. Balaão se dizia ser um homem de Deus. Balaão se dizia ser um profeta de Deus. É por isso que Jesus nos adverte nos últimos dias, para que tenhamos cuidado. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a quantos? Portanto, tenha muito cuidado. Porque hoje virou assim, é popular. Lá no meu país, lá no Brasil, é moda as pessoas dizerem que são cristãs. Neymar utiliza, por exemplo, quando faz, aí agora foi proibido, né, pela FIFA, mas agora não, já há algum tempo, mas fazia gol e tirava lá fitas na cabeça, camisas dizendo 100% Jesus. Mas quando você vê a vida que o Neymar leva, é uma vida totalmente contrária à vida de um cristão bíblico. Ou seja, virou moda dizer que é cristão. Então tenha muito cuidado com aqueles que dizem que são cristãos, mas que não estão vivendo segundo os frutos de quem?
do Espírito Santo de Deus. Bom, então Balaão chega e diz, olha, agora eu tenho uma proposta para vocês, afinal de contas eu sou profeta. E nós precisamos ganhar os midianitas. Nós precisamos nos misturar com os midianitas. Então vamos fazer o seguinte, vamos para uma festa deles. Vamos participar de uma festinha, uma coisa simples, não tem problema nenhum. Afinal de contas, nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, o povo de Deus achou a proposta boa, lógico que aqueles que não estavam vigiando. E eles foram para aquela festa dos midianitas. Tudo isso está escrito no Patriarcas e Profetas. E além disso, no livro de Flávio Josefo, que é um historiador judaico, chamado História dos Hebreus. Ele relata também os episódios dessa apostasia do povo de Deus no Vale de Sitim. E então eles vão para a festa. Quando eles chegam lá na festa, as músicas começam a fazer com que o povo baixe a sua norma. Como assim? Música faz com que eu baixe as normas? Sim. Só cito um exemplo. Ellen White diz que, dependendo do tipo de música que ouvimos, as músicas podem incitar as paixões baixas dos seres humanos. Basta você ver como o funk, por exemplo, ele é tocado e como ele incita e motiva a erotização das pessoas. E então o povo de Deus estava ali agora num ambiente totalmente mundano, as músicas fazem com que eles percam a percepção espiritual das coisas, a ponto de Balaão oferecer-lhes agora vinho para beber. E então o povo de Deus começa a tomar vinho, e tomam tanto vinho que chegaram a ficar bêbados, embriagados. Quando eles estavam embriagados, fizeram a mesma coisa que os dois filhos de Arão fizeram, Nadab e Abiú. Perderam a noção do santo e do profano. E como eles perderam? Quando eles já estavam bêbados, Balaão chegou agora e disse assim para eles, olha, eu tenho aqui mulheres belíssimas para vocês. As midianitas, olha, elas não têm os mesmos princípios, mas se relacione com elas, não tem problema nenhum. E o povo de Deus caiu na sedução das mulheres. E quando eles estavam já totalmente envolvidos pelo seu sentimentalismo com as mulheres midianitas, no final, o diabo propôs o que ele queria desde o princípio. Preste atenção, o objetivo do diabo não é fazer você beber bebida alcoólica. O objetivo de Satanás não é fazer você mentir ou comer coisas que não são assim exatamente orientadas por Deus. O objetivo de Satanás, eu ainda diria, não é nem mesmo fazer você praticar uma relação sexual promíscua. O verdadeiro objetivo de Satanás, sabe qual é? Fazer você adorar a ele. E então, depois de passar por todos esses estágios sutis, as mulheres midianitas chegam para o povo de Deus e dizem assim, nós queremos agora que vocês ofereçam sacrifícios para os nossos ídolos. E o que o povo fez? Ofereceu. A gente vai voltar um pouquinho mais nisso quando eu falar sobre Armagedon. Mas então, a grande estratégia do inimigo é usar a cultura para seduzir o povo de Deus. E aqui então eu quero gastar um pouquinho de tempo definindo o que significa princípio e o que significa cultura, para nós entendermos as diferenças e as relações que há entre uma coisa e outra. Em primeiro lugar, princípio. Eu encontrei essa definição na Revista Adventista de março, lá no Brasil, do ano de 2015. O doutor Paulo Cândido, que é pastor adventista, mas também sociólogo, definiu o princípio da seguinte maneira. São as revelações de Deus a todas as pessoas e transcende tempo e espaço, história e geografia, ou seja, princípios bíblicos são aplicáveis a todas as pessoas, em qualquer tempo histórico e em todos os lugares. Quem entendeu isso daí, diga amém. Olha o que ele está dizendo. O princípio que é, em primeiro lugar, estabelecido por que livro mesmo? Pela Bíblia. Para um cristão, os princípios da nossa vida são estabelecidos pela Bíblia. Para um adventista do sétimo dia, além da Bíblia estabelecer os princípios da nossa vida, nós temos outros livros e manuais que nos ajudam a entender os nossos princípios de forma mais ampla. Que livros são esses? Os livros de quem? De Ellen White. E em terceiro lugar, ou seja, primeiro a Bíblia. Em segundo lugar, Ellen White, ela é normativa, sim, para quem acha isso um absurdo, o que Ellen White escreveu é norma para a igreja adventista.
Não é apenas conselho, é norma dada por Deus. E então, Bíblia, Ellen White, e por fim, nós temos um terceiro livro. Deus é tão bom conosco que nos ajuda assim, de forma tão minuciosa, a estabelecer os princípios da nossa vida. Além da Bíblia e além dos livros de Ellen White, que outro livro também serve para estabelecer as normas ortodoxas, litúrgicas e o comportamento de um adventista? Que livro? O Manual da Igreja. Portanto, princípios bíblicos são aplicáveis para todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer tempo histórico e em todas as épocas. O que isso quer dizer? Que seja no Brasil, seja na América, na Europa, na Ásia, na África, não importa em que continente você viva e tampouco em que época você esteja, princípio bíblico é imutável, porque a Bíblia diz que foi estabelecido por um Deus que não muda e que é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ah, mas hoje é absolutamente normal os jovens praticarem sexo antes de se casarem. O problema é da nossa cultura contemporânea. Deus não se adapta à cultura. Quando um cristão se converte, é o cristão que tem que se adaptar ao estilo de vida do reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que se tornar um filho de Deus é algo muito mais do que apenas algo intelectual. A Bíblia diz assim: a todos quantos o receberam, receberam a quem? A Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, amém? Poder para quê? Para abrir mão da cultura e em nome de Jesus viver segundo os princípios da palavra de Deus. Entendeu? Portanto, princípios são normas, são regras, são comportamentos que Deus estabelece na sua palavra e que vão orientar a vida de um cristão de verdade, não um cristão esquizofrênico como que vimos ontem. Eu poderia aqui citar, por exemplo, casos como, vamos aqui para a área da alimentação. Vou colocar como um exemplo aqui para a gente entender a diferença de princípio e cultura. Lá no Brasil, nós temos o costume de comer arroz com feijão, é um hábito do brasileiro, faz parte quase que da nossa dieta diária. Pergunto, há algum problema em comer arroz com feijão? É pecado comer arroz com feijão? Não, não tem problema nenhum. Eu já vi que aqui vocês têm o hábito de comer pão, azeitonas, e eu acho que é isso, né? Azeite também se usa bastante, que eu vi nas entradas, uma sopinha na entrada também. Algum problema em comer pão e azeitona? É pecado? Não, não tem problema nenhum. Mas suponhamos que você agora vai em uma missão pregar o evangelho na China. E agora você, como um adventista do sétimo dia, começa a orientar o chinês como um cristão convertido segundo os princípios bíblicos deve viver. E aí chega o estudo bíblico da dieta, o estudo dietético. E você sabe que na China, não sei se são todos, mas muitos deles, respirou e andou, tirando os seres humanos, eles comem, é normal. Eles usam até carne de cachorro lá e vários animais imundos. Faz parte da cultura deles. Porém, para um chinês convertido e regenerado no reino dos céus, ainda que seja cultural comer animais imundos, um chinês que se torne um cristão, ele abre mão da cultura porque o que passa a mandar na vida dele são os princípios do reino de Deus. Vocês entenderam? Na Bíblia, por exemplo, tem princípios sobre vestuário, sim ou não? Ah, mas é muito quente o lugar que eu vivo, e aí por ser muito quente eu posso abrir mão dos princípios? É claro que não. Lógico que Deus tem bom senso, obviamente, mas o bom senso nunca deve ser usado como uma desculpa para transgredir os princípios da modéstia, pudor e decência. Princípios. São normas que Deus estabelece na sua palavra. E ai daquele que abre mão dos princípios usando como desculpa a cultura. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque hoje fala-se muito de relativismo cultural. Multiculturalismo. Eu já vi pessoas, em congresso de jovens, chegando para jovens, e agora eu vou entrar num problema aqui, mas, enfim, eu espero que você entenda mais uma vez que é o Espírito Santo quem fala e não eu. Bom, eu já vi pessoas do nosso meio, em congresso de jovens, dizendo assim, olha, eu fui criado por uma família adventista, e criado numa família assim,
Eu cresci em um lar extremamente estreito, com a mente fechada, e quando eu saí do Brasil, eu aprendi assim a entender um pouco melhor a questão cultural. E de fato é muito bom, eu estou aprendendo muito com vocês aqui. Porém, nós temos que ter cuidado. Esse palestrante disse o seguinte, e eu vi que aqui no Brasil, ele falando para os jovens brasileiros, por exemplo, é pecado beber café. Mas lá nos Estados Unidos, tem alguns professores da Andrews que entram para dar aulas bebendo café. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que café é uma questão cultural. Pergunto, para um adventista do sétimo dia, beber café é uma questão cultural? Quem aqui não leu ainda, eu recomendo que leia, porque de todos os artigos de alimentação, aquele que Ellen White, orientada por Deus, claramente diz que é pecado, nem da carne ela chega a dizer, embora nós temos muitas orientações para a gente viver uma dieta vegetariana, mas nem da carne ela é clara. Agora, sobre o café, ela claramente diz assim, beber café é pecado. E para você ter ideia, ela coloca o café na mesma categoria, sabe do quê? Do fumo. Foi o primeiro artigo de alimentação que Deus ordenou que os adventistas deveriam excluir da sua dieta. Portanto, princípios. E o problema, por mais que isso tudo pareça ser muito pequeno, é que quando eu abro mão dos princípios da minha vida, eu vou cada vez mais cedendo e cedendo para coisas maiores. É a sutileza de Satanás. Bom, cultura. Entendemos um pouquinho dos princípios, vamos então agora à cultura. E a cultura, a palavra foi definida por Edward Taylor no século, se eu não me engano, 19. A verdade é que a palavra cultura tem muitas definições. Eu vou apenas apresentar uma aqui para vocês. Ele definiu assim, um conjunto complexo que inclui os conhecimentos, as crenças, a arte, a lei, a moral, os costumes e todas as outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma o quê? Sociedade. Qual é a grande diferença, segundo esse texto, entre um princípio e entre a cultura? Alguém captou? Porque assim, eu vou ajudar você. Os princípios definem as minhas crenças, sim ou não? Sim. Os princípios definem o meu gosto para a arte, sim ou não? Ok? Define também a lei e a moral para a minha vida, sim ou não? Então, princípio e cultura é muito parecido. A grande diferença entre um princípio e entre a cultura é que, enquanto o princípio vale para todos a cultura ela é o quê? Ela é local, ela é regional, ela depende de uma localização específica. Portanto, se o princípio vale para todos os lugares, que está acima do quê? O princípio ou a cultura? Quem vale em primeiro lugar? O princípio, obviamente. Para nós entendermos isso de forma bem clara, eu vou parafrasear uma frase muito conhecida de vocês, que está em Atos capítulo 5, verso 29. O apóstolo Pedro, na sinagoga judaica, chegou certa vez e disse assim, antes importa obedecer a Deus do que a quem? Do que aos homens, não é? Então, parafraseando, o texto é como se estivesse da seguinte maneira, antes importa obedecer aos princípios do que a... Vamos repetir? Você fala só o final. Antes importa obedecer os princípios do que a... Amém? Essa deve ser a regra da vida de um cristão. Eu gosto muito da frase do Dr. Rodrigo Silva. Certa vez ele estava pregando um sermão sobre Laodiceia e ele, em um momento da mensagem, citou uma frase que eu copiei e eu uso em alguns dos meus sermões. E a frase diz assim, o meu problema não é ter equilíbrio. O meu problema é com essa frase errada de ter equilíbrio em tudo. Há determinados setores da vida em que você não deve ter equilíbrio. Você deve ser o quê? Radical, porque tem coisas da cultura do século XXI e da pós-modernidade que não podem ser relacionadas com os princípios cristãos. Portanto, o que Deus vê nessa cultura que é abominável, eu devo sim radicalmente eliminar da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Entendemos essa parte? Bom, qual foi a estratégia de Satanás? Ele usou a cultura para tirar o povo de Deus de Canaã. E aí eu quero dizer algo para você.
Nós estamos alarmados, porque nas profecias adventistas, nós temos o entendimento de quem é a besta. E durante muito tempo e muitos anos, estamos aguardando a questão do decreto dominical. Muito bem, mas eu quero dizer algo para você. O grande inimigo da igreja adventista hoje, volto a repetir, hoje ainda não é a igreja papal. Ainda não é a igreja papal. O grande inimigo dos cristãos adventistas hoje, que o diabo está usando sutilmente, sorrateiramente para tirar você da Canaã celestial, é a cultura do século 21. Que no livro de Apocalipse é representado por uma outra besta, e que eu não tenho tempo aqui para falar sobre ela, para provar isso que eu vou dizer para vocês, mas que em Apocalipse 11, a cultura contemporânea do século 21, que está neutralizando a influência da igreja, é representada pela besta que sobe da onde? Alguém sabe? Do abismo, que tem origem na Revolução Francesa. Bom, quem quiser depois estudar um pouquinho sobre isso, na internet, inclusive, existem alguns estudos, eu acho que até do pastor Paulo Cordeiro aqui, e outros aqui, de Portugal mesmo, já gravaram conteúdos dessa linha. Mas, enfim, essa é a grande besta que o diabo está usando hoje para neutralizar a nossa fé. E agora eu quero que a gente traga tudo isso, portanto, será que o exemplo do Vale de Sitim tem alguma coisa a ver conosco? E se tem. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: estas coisas, ou seja, no contexto está falando do Vale de Sitim, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E agora, eu só posso seguir esse estudo se você der uma resposta para mim. Quantos aqui acreditam, de todo o seu coração, que muito em breve nós veremos Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus, em poder e grande glória? Eu quero ouvir um amém. 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 Então agora dá para a gente seguir. Porque o texto diz que esse estudo do Vale de Sitim só tem valia ou utilidade para o povo que viveria em que época? No fim dos séculos. Portanto, se nós cremos que vivemos no fim dos séculos, o que estudamos sobre o Vale de Sitim deve ser uma advertência para nós. Então, o microscópio de Deus, Ellen White, seguindo a mesma linha do apóstolo Paulo, porque foi o mesmo Espírito Santo que inspirou os dois, ela diz assim: aproximando-nos do final do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras da Canaã celestial, Satanás fará o quê? Redobrará, como fez antigamente, os seus esforços para os impedir de entrar na boa terra. Que em nome de Jesus o diabo seja repreendido e que ele não tenha autoridade sobre a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Porque o texto é assustador. O texto diz que hoje ele não vem apenas fazer o que ele fez no Vale de Sitim. Ele vem com força dobrada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós vivemos sob a jurisdição de um Deus que conhece o fim desde o princípio. Tem um livro de Mao Tse-tung, um filósofo chinês. O livro se chama Arte da Guerra. E ele diz assim, olha, não com essas palavras exatamente, mas que uma forma segura de você vencer uma guerra é você possuir as suas estratégias e conhecer as estratégias do inimigo. É 100% de certeza que você ganha a batalha. Portanto, nós temos um Deus que traçou as estratégias para nós e, além disso, está desvendando as estratégias do diabo. Portanto, sabendo que o diabo vem com força dobrada, Deus, o nosso Pai amoroso, prometeu que para a batalha final entre Cristo e Satanás, entre a igreja e o diabo, ele enviará o Espírito Santo em porção quê? Amém? Deus seja louvado. Como se chama isso mesmo na teologia adventista? Chuva o quê? Chuva serôdia. Portanto, queridos, o diabo já está derrotado. Por mais que ele venha com força dobrada, ele já é um derrotado, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas o texto é uma advertência. E a minha questão é, será que ele está obtendo espaço?
Será que ele está conquistando territórios e levando a igreja cristã a se desviar da rota para a Canaã celestial? Eu só trouxe alguns dados breves aqui para vocês, inclusive são dados da própria Europa, que hoje talvez seja o continente onde um dia o cristianismo já foi assim, o mais pujante da história cristã. A Europa hoje é o continente mais atacado pelo diabo. E aqui, por exemplo, na BBC, saiu uma notícia dizendo que 1/4 ou 25% dos cristãos que vivem na Inglaterra não acreditam mais na ressurreição de Jesus Cristo. São cristãos, mas não acreditam mais que Jesus ressuscitou. Fruto do quê? Do secularismo. Além disso, na Alemanha, 1/3 dos cristãos na Alemanha já não acredita mais no céu. Acreditam que a vida se resume ao aqui e agora. E cada vez mais os cristãos na Europa estão abrindo mão dos princípios da palavra de Deus. Isso que aqui são apenas crenças. É óbvio que isso vai afetar o estilo de vida. Os europeus hoje têm um grande desafio em nome de Jesus, e por isso que eu digo, nós precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual na nossa vida. A Europa necessita passar desesperadamente por um milagre de regeneração, porque o diabo está conquistando espaço aqui na Europa. Eu venho, por exemplo, de uma missão pregando em uma igreja na Inglaterra, e a gente sente lá que a coisa está assim em bancarrota. Há uma frieza, um formalismo, um ritualismo. É como se os membros fossem para a igreja no automático, e quando vão, porque a maioria dos jovens estão abandonando as fileiras do Senhor. Aqui, por exemplo, na sequência das notícias, nos é dito que em Londres, 423 novas mesquitas e 500 igrejas cristãs fechadas. E eu me pergunto, por que os muçulmanos estão crescendo e avançando no território europeu, enquanto nós cristãos estamos perdendo o território? Talvez seja pelo motivo que, se eu não me engano, o Dalai Lama disse certa vez, que o problema do cristianismo, sabe quem é? Os cristãos. Talvez seja por isso. E a última notícia que eu trago para vocês nos diz que o Islã influencia a Europa mais que o cristianismo, alerta especialista. Uma Europa que, por exemplo, alguns séculos atrás, eu não sei quantos já ouviram falar de John Knox, um reformador escocês, homem de Deus, valente, homem de oração, de fé e poderoso nas Escrituras. A rainha da Inglaterra, quando estava em guerra com a rainha da Escócia, chegou a dizer que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que os canhões da rainha da Inglaterra, da rainha da Escócia. Só para você ter ideia como esses homens influenciaram a Europa de forma poderosa. Queridos, não subestimem, você hoje é um cristão e adventista por uma razão principal. Deus levantou você nessa geração para que você seja um agente de reforma na Europa em nome de Jesus. Acredite nisso. Deus escolheu você, e eu costumo dizer para imigrantes que estão aqui, quem veio do Brasil, quem veio de países lusos, países africanos, se você é um imigrante aqui, nós americanos e africanos temos especialmente uma dívida com o continente europeu. Sabe por quê? Porque a Europa já enviou homens de Deus e missionários para todos os lugares do mundo. Inclusive na América, nós somos afetados pelo cristianismo por causa dos europeus. Mas sabe o que o Senhor espera de você, imigrante, aqui agora? Deus não trouxe você aqui para dentro apenas para você trabalhar e ganhar dinheiro. Você que é imigrante aqui deve entender que você é um missionário dentro desse país. Você tem um objetivo a cumprir aqui dentro. Nós temos uma dívida com esse continente e, em nome de Jesus, eu acredito que Deus deseja usar você para mudar a história da igreja e do cristianismo aqui na Europa. Acredite nisso. Eu acredito que o Senhor Jesus está voltando. E há uma profecia bíblica, do espírito de profecia, que diz que antes de Jesus voltar, a igreja experimentaria um reavivamento espiritual tão poderoso que seria semelhante e até maior, ela chega a dizer, do que aquele que os apóstolos experimentaram no Pentecostes. Já pensou?
Já pensou você saindo pelas portas da sua casa, depois de passar tempo no altar de oração e na presença de Deus, e as pessoas olharem para o seu rosto e dizer: olha, eu vejo que tem uma glória iluminando na sua face. É isso que Deus está dizendo que vai acontecer nessa época. E é isso que Ele quer que aconteça na sua vida. Só que isso não é fruto do acaso, é fruto de oração, é fruto de batalhas, lutas realmente no altar da oração, do estudo da Bíblia e obedecendo os princípios da palavra de Deus. Sabe, queridos, a gente vai entrar aqui agora na conclusão da mensagem. Muitos dos nossos pastores adventistas estão assim profundamente preocupados realmente com a nossa condição frente aos desafios da cultura contemporânea. E um dos pastores que é muito respeitado no mundo, e também especialmente para nós brasileiros, porque ele é brasileiro, e hoje é vice-diretor do patrimônio de Ellen White, lá nos Estados Unidos da América, o doutor Alberto Tim. No ano de 2001, esse pastor escreveu um artigo que eu costumo dizer de caráter profético. O título do artigo dizia assim: podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia? Era uma pergunta. Você sabe que até um tempo atrás o adventista era conhecido como o povo do quê? O povo da Bíblia, o povo do livro. E a pergunta dele era essa: podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia? E eu separei alguns parágrafos do artigo aqui para compartilhar com vocês. Ele diz assim: estudos sociológicos da religião têm demonstrado que os movimentos religiosos surgem normalmente com o propósito de reformar a cultura na qual existem. Mas no segundo século de sua existência, depois de falecerem os pioneiros e aqueles que os conheceram, esses mesmos movimentos tendem a perder a sua identidade e a ser reabsorvidos pela própria cultura que originalmente tensionaram reformar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se depara hoje com os desafios próprios do segundo século de sua existência. Mas somando-se a isso, ela vive também num mundo em que os apelos ecumênicos e tendências pluralistas estão impedindo grande número de denominações cristãs de falarem de suas diferenças doutrinárias. Sob as fortes correntes da globalização ecumênica, tais denominações acabaram perdendo quase que completamente a sua própria identidade. Isso nos leva a indagar: não estaria também a Igreja Adventista do Sétimo Dia correndo risco de perder a sua identidade? E eu acredito que quando o pastor Alberto Tim fez essa pergunta, ele olhava para mim e para você, os membros da Igreja Adventista. Será que você, adventista que está aqui hoje, não está correndo risco de perder a sua identidade? E aí no artigo ele cita um caso muito curioso. Ele diz assim: o pastor Andrews, primeiro missionário da Igreja Adventista enviado ao exterior, certa vez chegaram para ele e disseram assim: pastor Andrews, se por acaso todas as Bíblias do mundo se perdessem, você poderia reproduzi-la de memória? Ele disse assim: olha, o Antigo Testamento eu não me garanto, mas caso o Novo Testamento se perdesse, eu poderia reproduzi-lo palavra por palavra. Bom, uma pergunta, não precisa levantar a mão, não quero constranger ninguém, mas apenas para refletirmos. Quantos de nós aqui temos apenas os 10 mandamentos de memória, mas não os 10 mandamentos assim: não farás para ti imagem de escultura e ponto final? Não, com tudo que está escrito ali. Não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma do que há em cima do céu, etc, etc, etc. Quantos, não precisa levantar a mão, quantos de nós temos só os 10 mandamentos memorizados? Quantos poderíamos repetir aqui o nome dos 12 apóstolos de memória? Mas quantos de nós talvez poderíamos dizer os jogadores da seleção brasileira ou portuguesa de memória? Sabe qual é o nosso grande problema? Não é tanto falta de conhecimento. O grande problema da igreja hoje é falta de conhecimento bíblico, conhecimento que preste, conhecimento útil, cultura útil. Isso é o que falta para nós como igreja.
E é isso que o pastor Alberto Tim está ali dizendo, olha, a gente está perdendo nossa identidade. Porque hoje, ao invés de gastar tempo lendo os livros de Ellen White, Bíblia e livros produzidos pela igreja, os nossos jovens estão lendo Harry Potter, os nossos jovens estão lendo Senhor dos Anéis, e achando que isso tudo não faz mal. Sendo que Ellen White tem textos e textos e textos condenando, leituras do tipo ficção e bruxaria, e a Bíblia mesmo condena isso. E olhe lá quando se lê, nós estamos assistindo essas coisas. Eu costumo dizer assim, não sei quantos sabem, Ellen White na época dela condenava, ou melhor, ela orientava, aconselhava as mulheres da sua época a não lerem livros de romance e novela. Porque ela diz que isso tornava a mente das irmãs enfermiça, sentimental, e quando se casavam, criavam castelos na areia, pensando que a vida de casamento era uma vida assim meio romântica, aquela coisa principesca, tipo Romeu e Julieta. E não é assim. E aí eu fico imaginando, se ela já orientou a gente não ler, imagine se ela vivesse na época da televisão. Eu nem sei o que ela diria. Nem sei o que ela diria. Bom, você precisa meditar nessa pergunta. Tudo que eu estou pregando aqui, o meu objetivo não é que você olhe para ninguém dentro da igreja. Eu não quero que a gente saia daqui olhando para o irmão X, Y e Z, pensando assim, bah, esse daqui está longe de Deus, esse daqui está mais ou menos, esse daqui é o cara. Não é esse o objetivo. As mensagens que eu trouxe para vocês nessa semana têm um único objetivo, é você olhar para uma pessoa aqui dentro da igreja. Que pessoa é essa? Você mesmo. É você fazer uma autoanálise da sua vida. E a segunda pessoa para quem você vai olhar é aquela pessoa que foi crucificada no Calvário, porque ela deve ser o modelo e exemplo da sua trajetória rumo ao céu. Não se preocupe com o seu redor, se preocupe com o crescimento espiritual da sua vida. E tenha muito cuidado para não se tornar um crítico também. Muito cuidado. Porque a grande estratégia de Satanás hoje também tem sido assim, diz Ellen White, quando ele não consegue prender a pessoa no frio formalismo, ele empurra para o fogo do fanatismo. E o diabo está brincando dentro da igreja com esses dois extremos. Pessoas liberais e pessoas fanáticas, que agora olham para tudo que é lado e acusa e critica e etc. Deus não nos chamou para fazermos isso. Quando chegam pessoas para mim e dizem assim, irmão Jefferson, olha, eu vejo você pregando, as mensagens que você prega são as mesmas que eu prego, eu não sei como deixam você pregar e porque na minha igreja eu não tenho oportunidade de pregar, não me dão um púlpito para eu pregar, e eu já fico tremendo quando pessoas chegam para mim querendo pregar. Porque talvez uma das razões pelas quais Deus me dá a oportunidade de pregar o que eu prego é porque eu não quero pregar. Eu não faço questão nenhuma de pregar. Eu gosto de pregar. Mas eu preferiria muito mais estar assentado aí onde você está, aprendendo e ouvindo um sermão, porque eu gosto demais de aprender. O maior deleite da minha vida é assistir mensagens, documentários úteis e ler, que é a coisa que eu mais me agrado fazer, é ler. Então, se eu pudesse, eu faria isso. Mas quando você começa a reclamar, não, porque não me dá o púlpito, e aquilo outro, e fica bravo e começa a criticar, é um sinal que você precisa, fica bem quietinho. E espera que se um dia Deus quiser te usar pregando, por exemplo, Ele vai te dar a oportunidade. E se Ele não te der, fica tranquilo e espere que Deus use a sua vida do jeito que Ele quiser. Não se torne um crítico da igreja e dos outros. A nossa igreja e os nossos pastores precisam da nossa ajuda e não da nossa crítica. Amém? Ok, para concluirmos. Um pastor metodista, no ano de 1972, escreveu um livro. O livro se chamava o livro se chamava assim, Por que as igrejas conservadoras estão crescendo? 1972. 10 anos depois, esse mesmo pastor metodista foi convidado para ir na Andrews, a nossa universidade principal, lá nos Estados Unidos. O objetivo era que esse pastor falasse sobre o seu livro para os nossos teólogos. E então, o pastor metodista começa o discurso da seguinte maneira, olha, penso que seja um pouco irônico que alguém de uma igreja em declínio, a igreja metodista, por causa do liberalismo, por sinal, venha falar sobre crescimento de igreja,
para um grupo que tem tido uma taxa sólida e significativa de crescimento: os adventistas. Ao longo do discurso, ele concluiu com essas palavras: se os adventistas querem parar de crescer e diminuir o número dos seus membros de forma constante, como todas as outras igrejas, tudo o que devem fazer é enfatizar que a abstinência de álcool, fumo, cafeína, não é na realidade essencial para a salvação. Devem salientar também que o vegetarianismo não é afinal tão relevante e que o lava-pés é algo ultrapassado. Devem reconhecer ainda que o dízimo, assim como outros fatores já mencionados, podem ser uma forma de justificação pelas obras. E quase não posso dizer isso, ou mencionar isso, diz ele, introduzir a ideia de que se pode observar tanto o domingo quanto o sábado. Sabe o que esse pastor, e me perdoe assim a transparência, sabe o que Deus levou esse pastor para dizer na nossa cara, na nossa faculdade principal? Você quer destruir a igreja adventista? Você quer neutralizar a igreja adventista? Você quer fazer ela parar de crescer? É simples. Abra mão da sua identidade. É isso que ele disse ali. Muito simples. Ah, mas então você quer dizer que a gente vai viver uma vida assim, tipo do claustro, monástica, exclusa da sociedade, uma vida completamente alheia ao que acontece ao nosso redor? Não. Não é esse o plano de Deus. Que nós vivamos assim, excluídos totalmente, sem contato com as pessoas, não. O plano de Deus é que você se misture, sim. O plano de Deus é que você tenha contato com as pessoas, sim. Mas o plano de Deus é que no contato com as pessoas, que você seja uma luz resplandecendo no meio das trevas que estão destruindo a vida dos seres humanos, e não ao contrário. O plano de Deus não é que você vá para as universidades, como os nossos jovens têm ido, e sejam influenciados pelas filosofias universitárias. Não. Você se lembra dos valdenses? Os valdenses eram preparados pelo menos 3 anos e meio em missão, junto com os pais. Os pais preparavam eles, aí mandavam eles em missão. Eles passavam cerca de 3 anos, diz Ellen White, ou 3 anos e meio, e aí depois disso iam para a faculdade. Quando chegavam lá, oh meus irmãos, a vida desses jovens valdenses, Deus usava de forma poderosa dentro das faculdades. Poderosa. E cadê os valdenses de hoje? A terra de John Wycliffe, terra de John Wesley, de Tyndale, de Jonathan Edwards, de John Stott e de tantos outros homens de Deus, hoje a Inglaterra é a terra de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Por que razão isso está acontecendo? Muitos cristãos hoje pegam o livro de Romanos e dizem assim: não, mas basta aceitar a Jesus com a minha boca que eu estarei salvo. É só eu dizer: Jesus, eu te amo, tu és tudo para mim e eu estarei no reino dos céus. Vamos entender esse texto dentro do contexto? Paulo escrevendo para os romanos, dizendo assim: se confessares a Jesus Cristo com a tua boca como teu Salvador e o aceitares no teu coração, tu estarás salvo. Preste atenção aqui agora. Como é seu nome, irmão, por favor? Daniel. Imagina o irmão Daniel vivendo no Império Romano. Chega um soldado da guarda pretoriana para o Daniel, encontra ele no meio dos calabouços ali, e chega para ele e diz assim: Daniel, você confessa a César como o único senhor da sua vida, Daniel? E aí Daniel olha para o soldado da guarda pretoriana e com seus lábios ele diz assim: não, o meu único senhor é Jesus Cristo. O que acontecia com Daniel no contexto do Império Romano? Era enviado para as arenas, ou para o Coliseu, na época do Coliseu, para ser mastigado pelas feras, crucificado, ou na época de Nero, pregado no madeiro, banhado em piche e aceso em chamas de fogo, para iluminar os corredores
da famosa Ápia das ruas do Império Romano. Isso era ser cristão naquela época, e isso era confessar Jesus com a sua boca. Eu termino com uma frase de Ellen White, onde ela diz assim: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve o nosso zelo ser mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. O meu desejo, a minha oração nessa noite, queridos, é que o Senhor Deus resgate em toda a sua plenitude a identidade cristã e adventista do sétimo dia na vida de cada um de nós. E para fazer isso na minha vida, que não foi nem um resgate, e da minha esposa, Ele precisou ser radical. Eu não vou gastar muito tempo agora, mas eu prometi para vocês que eu terminaria com a minha história. E então, depois de nos levar para a experiência mais radical da nossa vida, eu terminei dizendo para vocês que ao passar pelo deserto, nós voltamos ao Brasil depois de 11 meses. E agora eu tinha um grande desafio. O desafio era chegar para todos aqueles que um dia eu liderei, dizendo que a igreja era Babilônia, que a igreja não era mais de Deus, chegar para eles e dizer que eu estava errado. Foi muito difícil. Primeiro eu fui lá para Curitiba, e ali eu tinha a minha igreja, e falei isso no nosso conselho administrativo do ministério. Eu ainda não cria na Trindade, mas já uma série de coisas eu havia superado. Eu já entendia melhor o que era a missão da igreja, entendia que a igreja não era Babilônia, já acreditava que Jesus era Deus, porque para você ter ideia, eu não cria nem que Jesus era Deus. E aí havia superado várias coisas, mas ainda não cria na Trindade. Só que eu comecei a viajar pelo Brasil, isso durou um ano mais ou menos, visitando os grupos e dizendo assim: olha, está tudo errado. Durante 10 anos, nós temos pregado, e a mensagem que a gente está pregando não tem nada a ver com o plano de Deus para essa época. Isso não é verdade presente. E ali já aconteceu uma divisão. Eu ainda continuei liderando por algum tempo um grupo de pessoas. Já entendia que a igreja adventista era a igreja de Deus, mas ainda congregava separado. Até que depois de fazer uma campanha evangelística em Brasília, tinha um grupo de irmãos da igreja adventista assistindo, de anciãos de uma igreja lá. E ao terminar a campanha, um desses irmãos chegou até mim e disse assim: Jefferson, você não crê que a igreja é Babilônia? Você crê que a igreja é de Deus? Você já crê no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu também não cria? O que te impede agora então de você ser um adventista? Se batiza na igreja, vire um adventista. E ali foi o primeiro momento que eu senti o Espírito Santo falar comigo. Desde aquele dia, foram 3 meses que eu quase nem dormi à noite, irmãos. Porque agora eu comecei a estudar, levar a sério o assunto da Trindade. E não tem para onde correr. Os escritos de Ellen White e a Bíblia claramente demonstram que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Isso está claro. A desculpa mais forte que nós usávamos era que os escritos de Ellen White tinham sido adulterados pela igreja. E aí quando eu vi os manuscritos de Ellen White, a caligrafia dela ali, dizendo que o Espírito Santo era a terceira pessoa, os 3 poderes do céu e etc. Eu não tem como. E então para mim foi um golpe, porque agora eu estava diante da decisão mais difícil para a minha vida. Eu era como se fosse um pastor desse movimento, vivia dos dízimos, não sabia fazer outra coisa, porque eu falei para vocês que eu fui criado todo mimimi, pela minha mãe. E aí agora eu sabia que quando eu rompesse com o movimento, a minha questão era: como que eu vou sustentar a minha família, minha esposa, minha casa? O que eu vou fazer agora, Senhor? E foi muito difícil, irmãos. Eu estava agora diante de um dilema: a verdade ou o dinheiro?
E eu tive que tomar uma decisão. Antes de comunicar para a minha igreja, foi meio doido isso, engraçado até. Eu fui meio escondido da igreja que eu liderava, lá para o interior do estado onde eu moro, porque um pastor adventista descobriu a nossa experiência, e ele fez contato comigo dizendo, cara, vem para cá junto com a tua esposa, eu quero que você passe um final de semana aqui na minha casa e eu vou te batizar, não quero que ninguém te batize mais, eu quero batizar você. E aí nós fomos para lá, eu fui escondido, nenhum membro da igreja que eu liderava sabia. E aí agora, nós passamos o final de semana, e aí no dia 15 de novembro de 2015, louvado seja Deus, a decisão mais importante da nossa vida foi tomada. Nós nos batizamos na igreja adventista do sétimo dia. Aí estão as fotos. E aí eu tinha que voltar e cumprir o desafio agora. E agora, o que eu vou fazer, Senhor? Eu preciso comunicar a minha igreja. E aí eu lembro até hoje, eu preparei um sermão, estava lá no púlpito da igreja, e o sermão era sobre fanatismo. E eu comecei contando para eles a história de Jim Jones, não sei quantos se lembram dessa história, do cara que colocou veneno no meio de uma cerimônia de Santa Ceia, e aí matou mais de 900 pessoas. Eu comecei contando essa história, e aí depois entrei no conceito bíblico e de Ellen White do que é ser um cristão fanático. E aí falei para eles, olha, durante 10 anos, nesse ministério, nós fomos um bando de fanático. E ali foi um racha. A maioria não aceitou. Alguns, graças a Deus, voltaram para a igreja, entre os quais estão meu sogro, minha sogra, meu cunhado, a esposa do meu cunhado e alguns membros da minha igreja. Hoje, graças a Deus, a nossa família está na igreja adventista. E aí eu tinha o maior desafio agora. Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho uma missão. O Senhor sabe que eu não vou pedir para pregar, até mesmo porque na minha região lá eu estava mais queimado do que fósforo. Não tinha como, imagina, os pastores me conheciam alguns. Tinha uma irmã lá que quando descobriu que eu estava congregando na igreja, e ela sabia que eu estava na igreja, ela já ligava para os pastores dizendo, ó, cuidado, eu conheço esse cara aí, ele é um lobo, ele vai tirar as ovelhas da tua igreja. E aí eu tive um baita de um problema, e comecei a visitar as igrejas, e eu pedia, Senhor, eu só preciso de uma coisa, eu preciso de um pastor que acredite na minha conversão e na minha esposa, e que abra as portas, se for da tua vontade. E aí eu conheci a minha igreja que, olha, meus irmãos, é minha igreja do coração, eu amo a minha igreja. E amo o meu ex-pastor, porque agora já foi trocado. Mas o meu pastor, ele virou um pai para mim. Ele foi na minha casa, eu contei toda a minha história para ele, fui totalmente transparente. E ele me abraçou. Me abraçou tanto que no primeiro ano, ele me deu o púlpito da sua igreja para eu fazer uma semana de oração na minha igreja. E ao terminar a semana de oração, ele fez uma oração por mim, que eu nunca me esqueci pelo meu ministério. E ele disse assim, Jefferson, enquanto eu for o pastor dessa igreja, os púlpitos dessa igreja também podem ser usados por você, e essas ovelhas são suas ovelhas também. E aquilo me emocionou demais, irmãos. Eu comecei a ver assim Deus operando, e comecei a receber alguns convites lá na região, e eu nem sei dizer para você como Deus começou a me sustentar. Eu estou sendo sincero, eu não sei, mas durante esses 3 anos de batismo da igreja, eu tenho vivido pela fé. São pessoas que Deus manda, que muitas vezes nem me conhecem, e que fazem contato através do canal, ou em algumas igrejas por onde eu passo, dizendo, irmão, eu quero apoiar o teu ministério. Alguns ajudam mensalmente, outros esporadicamente, e durante todos esses anos é assim que Deus tem me mantido, e a minha oração tem sido, Senhor, enquanto o Senhor quiser que eu desenvolva esse ministério, o meu pacto com o Senhor é o seguinte, me sustente. A partir do momento em que o Senhor não me sustentar, eu vou entender que eu tenho que pelo menos me dividir, trabalhar com alguma coisa e pregar os finais de semana. E durante esses 3 anos, queridos, eu passei por momentos assim, onde a fé balançou. Eu olhava para o céu e dizia assim, e agora? Tinha uma pessoa que me ajudava com um valor expressivo, e aí de repente ela parou. E eu falei, Senhor, e agora, o que eu faço? E é impressionante, porque sai um e Deus manda outro, e aí sai um que mandava mais, Deus manda 2, que daí compensa aquele que mandava. 3 anos assim, e eu só tenho louvado a Deus por isso. Eu não sei até quando, nunca imaginei que um dia, com 3 anos apenas de ministério, e a gente vai completar 4 anos de batismo no mês de novembro, nunca imaginei que um dia eu estaria aqui. Eu só agradeço a Deus, porque era um sonho que eu tinha de conhecer a Europa. Eu amo história,
Deus tem me dado isso de presente. E eu falo para minha esposa por uma coisa, não é pela vaidade do meu coração, mas é porque quando a gente coloca a missão em primeiro lugar, Deus ele dá alguns mimos para você. E eu me sinto mimado por Deus. Agradeço muito, mais uma vez pelo convite do Rubem, pela oportunidade, o pastor Luiz que abriu as portas aqui da igreja. Eu estou muito feliz. É uma honra vir atrás dos púlpitos de uma igreja aqui na Europa, sabendo que esse continente é tão importante para a história do cristianismo. Que Deus nos ajude, queridos, a valorizar isso. Eu te espero. Nós vamos orar agora, vamos cantar um hino antes, mas eu espero você aqui amanhã. E eu queria sim novamente pedir para você, se você até agora ficou com medo de chamar alguém que não seja adventista, não tenha medo, pode chamar. Chame alguém até que não seja cristão para o tema de amanhã, não tem nenhum problema. Nós vamos falar sobre família. Chame, queridos, é um assunto fundamental para nós continuarmos crescendo ao longo dessa semana, tá certo? Fica esse como um apelo e um desafio, e venha preparado amanhã. Amanhã, no final, nós vamos fazer uma oração muito especial aqui. Uma oração pelos nossos queridos que estão afastados ou que nunca se curvaram diante desse Deus. E eu vou te contar amanhã. Hoje eu terminei a minha história. Amanhã eu vou contar para você uma história de um milagre com anjos que Deus fez para o meu cunhado se converter. É algo assim que quem não tem fé chega a duvidar. Não falte amanhã. É muito importante. Até mesmo porque nós vamos orar pelos nossos queridos. Portanto, vamos ficar de pé. Vamos cantar juntos e terminamos então com oração.
Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos neste momento, Senhor, encontrar as palavras certas para falar contigo, mas o que nos vem ao nosso pensamento é gratidão, humildade e uma súplica muito simples, Senhor. Continua a insistir connosco, Amém. porque sabemos que Tu nos amas de um amor eterno e não queres perder ninguém. Seja qual for a situação em que nos encontramos, o Teu Santo Espírito, Senhor, é persuasivo, é convincente e quer conquistar o coração de cada um de nós. Amém. Por isso, Senhor, continua a reclamar, continua a exigir de nós uma entrega, uma humildade, um coração humilde, disponível para Te ouvir, para Te aceitar. E nós Te agradecemos muito do fundo do coração o ministério de filhos Teus, como aquele que está aqui ao meu lado, o Jefferson, que entregou a sua vida, o seu coração a Ti, está ao Teu dispor para apresentar de forma poderosa a Tua palavra, sem qualquer equívoco, Senhor. E nós queremos ouvir a Tua palavra. Amém. Por isso, obrigado por esta bênção, por esta noite uma vez mais. Nós Te agradecemos. Leva-nos nos Teus braços. Abençoa a todos. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém.